Bom, falando um pouquinho para começarmos a nossa conversa sobre a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, vimos ali todos os países, quase todos, se manifestando contrários à operação de Donald Trump, inclusive Rússia e China se manifestando contrários à ação de Donald Trump. Não seria diferente, né? A gente estava esperando isso mesmo. O Brasil também se manifestou, vários países se manifestaram, uma reunião longuíssima. É aquela reunião, aquilo que a gente já disse, né? Acho que o Felipe já falou isso aqui, uma reunião quando tem mais de 3 pessoas é uma reunião que não rende muita coisa. Então, é mais para manifestar um ponto de vista de cada um dos países, colocar o seu posicionamento. E a partir de agora, vamos ver como é que isso vai se seguir. Por quê? Embasado em quê? Foi minha primeira pergunta aqui para o Felipe hoje. Embasado em quê, Urian, os Estados Unidos podem julgar um presidente ou um ditador que seja, mas um presidente de um outro país? Embasado em quê? Embasado em que lei internacional um país norte-americano pode julgar um presidente, mesmo que seja um ditador latino-americano? E eu passo a pergunta para você. Pois é, né? Eles estão tentando embrulhar isso, estão fazendo um malabarismo para tentar justificar isso. Os argumentos, até mesmo para aqueles ataques da Casa Branca que foram feitos, eles têm lá a autodefesa contra o narcotráfico, o combate às drogas, a proteção da população norte-americana. Acontece que, e em nenhum momento eu quero relativizar a importância do combate às drogas, mas acontece que isso nunca foi internacionalmente falando justificável para você prender, invadir um país, prender um presidente, por mais que seja até mesmo um ditador. Não vem ao caso se a liderança é um ditador ou não é. E o problema é que se esse tipo de coisa começa a se tornar regra, aí qualquer potência, qualquer país que tenha capacidade de fazer isso, vai começar a invadir, vai começar a criar outros pretextos, seja uma questão sanitária, seja por questões migratórias, qualquer problema que eles disserem que é um problema, aí o direito, as regras internacionais, elas vão pelo ralo e tudo vai virar um caos. Então, domesticamente também, Neila, tem uma questão. Por quê? Porque os chefes de Estado, teoricamente, eles deveriam ter imunidade dentro dos Estados Unidos. Então, o que o Donald Trump, o governo norte-americano, ele tenta fazer? Ele tenta enquadrar o Maduro como se ele não fosse uma liderança legítima pelo fato de ter fraudado as eleições. Portanto, não reconheceria o Maduro como um chefe de Estado na Venezuela para aí sim conseguir fazer um processo contra ele. Felipe, vem participar da nossa conversa, do nosso bate-papo. Sua pergunta, sua conversa aí com o Urian, por favor. Urian, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, algum ponto te chamou a atenção? Pelo menos nas 3 principais potências, Estados Unidos, China e Rússia, né? Eu vi que teve uma parte lá que eu achei até interessante que os Estados Unidos, né, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, virou e falou assim: a gente não está ocupando, né, um país como tem um aqui ocupando, né? Foi meio que irônico com a Rússia, né? Mas está rasgando as regras do direito internacional, a Carta da ONU, tanto quanto. Me chamou bastante atenção a hipocrisia, a cara de pau da Rússia em fazer um discurso de violação da soberania de um outro Estado, de respeito às regras internacionais, quase como se ela não estivesse fazendo nada disso. Pelo contrário, o que ela está fazendo é muito pior contra uma democracia ocupando, matando a própria população, mais de 1.200.000 soldados russos que foram ou mortos ou feridos, né? Então, não tem moral. E o que chama a atenção, eu acho que acima de tudo, é que se a gente olha para os posicionamentos, até acabei de fazer um desabafo nas redes sociais em relação a isso, quando a gente olha para o posicionamento de todo mundo que falou, pelo menos grande parte, Felipe, olha só, Estados Unidos tentando justificar parte dessa operação, quase como se estivesse ali numa cruzada democrática com o objetivo de levar a democracia para a Venezuela.
Longe disso. É um estado que hoje ele é governado pelo Donald Trump, que ele mesmo já instigou a invasão às próprias instituições norte-americanas, portanto, ele mesmo despreza a democracia, ele concentra poder, elimina aquelas agências norte-americanas que, teoricamente, teriam ali a possibilidade de dividir o poder com o presidente dos Estados Unidos. Então, muito cara de pau por parte dos Estados Unidos. A mesma coisa em relação à Rússia. Aí vem a Argentina, se alinha automaticamente aos Estados Unidos, não porque... sem ignorar o respeito às regras também, apenas porque o Milei entende que é interessante para ele se alinhar, porque acaba ganhando alguma coisa com isso, como no caso das eleições de meio de mandato, quando recebeu um swap cambial de 20 bilhões de dólares, surge Rússia, já falei da Rússia, a China, ela aproveita da oportunidade para se projetar como a única grande potência que respeita essas regras internacionais. Então, válida, achei bastante válida a crítica. O Brasil, por mais que o posicionamento em si ele seja correto, ele seja aquilo que é esperado da principal potência aqui da nossa região, ele chega também contaminado. E por que eu digo que ele chega contaminado? Porque ele acontece no momento no qual o Brasil claramente ele é bastante seletivo em relação às condenações, justamente até o embaixador Sérgio Danesi, ele até citou a questão do que acontece em Gaza. Só que há poucas semanas atrás, e a gente falou isso aqui no Metrópolis, o Brasil se absteve da votação na ONU pedindo o retorno das crianças ucranianas que foram raptadas pela Rússia, né? Então, é de uma seletividade, até mesmo se a gente levar em conta a posição do PT, do governo brasileiro, que durante muito tempo ajudou a consolidar o chavismo na Venezuela e depois o madurismo, que sempre deu legitimidade, que há 2 anos atrás, quando o presidente Lula falou a seguinte frase para Maria Corina Machado não ficar chorando e ir para a luta, né? Então, chega também, por mais que o posicionamento em si seja correto, chega contaminado. A pergunta que fica, então, quem que está, de fato, defendendo as regras do direito internacional por princípios e não por conveniência? Isso tudo mostra a crise que a ONU enfrenta. A própria Dinamarca deu umas cutucadas ali porque está com medo do que pode acontecer em relação à Groenlândia. Urian, nos escuta? Estou escutando. Sim. Agora sim, travou. Agora eu escuto, Urian. Urian, falando sobre todos esses países, a gente pode dizer que a Colômbia, ela sofre um risco iminente de ataque também dos Estados Unidos ou é só uma bravata de Donald Trump? O que dá para dizer, Neila, e eu jamais vou tentar arriscar minha carreira como analista tentando prever o que o Donald Trump vai fazer, mas o que dá para dizer é que a partir do momento em que ele ataca a Venezuela, por mais que seja um ataque considerado ainda bastante cirúrgico, ele muda todo tipo de pensamento em relação à segurança na nossa região. Porque, de fato, houve aquela operação no Panamá, há 36 anos, a Operação Just Cause, que era bastante parecida com o que aconteceu na Venezuela. Ele conseguiu derrubar um presidente, mas, por outro lado, havia quase que um consenso aqui entre os países da América do Sul que nós estávamos imunes a esse tipo de operação de interferência de outras superpotências. É aquela história, aqui a gente está acostumado com violência, mas a gente não está acostumado com guerra. E isso tudo, acredito que faz todos os governos daqui, inclusive aqueles que são alinhados aos Estados Unidos, por mais que eles não assumam, mas eles vão ter que repensar as suas vulnerabilidades, a sua segurança. Isso vai ter que ser discutido a partir de agora. Então, eu não diria que é impossível o Donald Trump tentar algo parecido em relação à Colômbia, mas vale ressaltar também que até o exército colombiano ele é muito mais preparado do que
o da Venezuela. E a Colômbia, ela é um ator essencial na luta contra o narcotráfico. Inclusive, teria até, do ponto de vista de escolher melhor o alvo, a Colômbia faz muito mais sentido ele tentar pressionar a Colômbia do que pressionar a Venezuela, que é apenas o caminho, mas não é a origem dessas drogas que ele tenta dizer que está combatendo. Felipe, por favor. É difícil, né, prever o que vai fazer o imprevisível Donald Trump, né? Não dá para prever. Mas um fator da Colômbia, né, que eu gosto de reiterar, é que a Colômbia vai ter eleição presidencial, se não me engano, em maio, né? Então é muito mais racional, apesar do Trump ser irracional em alguns momentos, né? É muito irracional ele fazer algum tipo de operação militar para tirar o Petro, considerando que 4 meses ele vai sair do poder, provavelmente, né? Então não sei se faria sentido. Aí tem um ponto que eu queria voltar contigo, que é a questão de Cuba, né? Eu acho muito mais fácil, pelo menos na questão do Marco Rubio, que é filho de imigrante cubano, e todo mundo sabe que ele tem interesse em Cuba, assim como os Estados Unidos, né? Você vê a possibilidade dos Estados Unidos ter algum tipo de operação em Cuba, especificamente? Ele já tem feito algumas ameaças nesse sentido. Isso que você trouxe do Marco Rubio é extremamente importante e é parte do pano de fundo para tudo isso que aconteceu na Venezuela, até mesmo porque se teve alguém nessa administração que durante bastante tempo defendeu um tipo de medida mais dura, foi justamente o Marco Rubio. E por que Venezuela, sendo que ele é filho de imigrantes cubanos? Porque ele entende que para a sustentação do regime de Cuba, Cuba conta com outros parceiros. Então, começou pela Venezuela para atingir Cuba, a partir do momento em que os Estados Unidos, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer dentro da Venezuela a partir de agora, mas tudo indica que deve haver, de acordo com as últimas declarações da presidente interina Delcy Rodrigues, deve haver algum tipo de cooperação, ou pode haver caminho para cooperação. Parte desse estrangulamento pode acontecer, inclusive, por meio do envio de petróleo que a Venezuela faz a Cuba. Então vai tentar sim, de alguma forma, pode não ser por ataques diretos, mas a situação de Cuba agora, ela com certeza, ela está mais difícil do que estava antes desses ataques. Urian, para a gente encerrar, eu queria só que você repercutisse a fala do representante brasileiro, do Danese, lá na reunião da ONU, e qual é o caminho que a gente pode esperar do presidente Lula a partir disso, pensando que temos eleições agora em 2026, pensando também que o presidente Lula iria usar essa aproximação com o presidente americano Donald Trump aí como palanque nas eleições de 2026. Talvez agora essa aproximação com Donald Trump não seja o melhor caminho a ser utilizado pelo presidente Lula por conta aí das críticas que ele vem fazendo agora desde sábado, por conta da invasão, enfim, os ataques que foram feitos a Caracas e o sequestro feito ao ditador Nicolás Maduro. Então eu queria só que você fizesse uma análise aí sobre a fala hoje do representante brasileiro e também do caminho aí do presidente Lula em relação à sua proximidade com Donald Trump. A fala, ela condenou, mas ao mesmo tempo acredito que tenha sido um pouco cautelosa no sentido de não querer bater tão de frente com os Estados Unidos. É uma fala que poderia ser adotada em relação a outros conflitos. Eu ressalto aqui novamente a questão da guerra na Ucrânia. O Brasil ele perde um pouco da sua credibilidade no momento da crítica a partir do momento em que ele se torna seletivo. Então, criticar, pedir respeito às regras do direito internacional, à Carta da ONU, isso é válido, é esperado do Brasil, que sempre teve uma diplomacia impecável. Agora, não dá para ser seletivo justamente porque isso vai enfraquecer no momento das críticas seguintes. Em relação à aproximação com Donald Trump, eu vejo que o desafio para o presidente Lula é tentar... Ele tem o calcanhar de Aquiles dele, né, Neila, em relação à Venezuela também. Então, ao mesmo tempo que ele condena esses ataques, ele não pode parecer que ele está passando pano para o Maduro. E a gente sabe qual que foi historicamente a postura dele em relação à Venezuela,
a Cuba, ao Irã, à Rússia. Ele tem uma simpatia inexplicável por esse regime. Acontece, por esse tipo de regime, acontece que de alguns meses para cá, eu diria até de 2024 para cá, quando acontecem as eleições fraudadas na Venezuela, ele entende o custo eleitoral, o custo político doméstico dessa proximidade com Maduro, quando inclusive ele estende tapete vermelho para o Maduro, né, no ano passado, acredito, ou 2 anos atrás. Então, ele tem que criticar ao mesmo tempo, e esse é o grande desafio, ele tem que criticar pedindo respeito ao direito internacional, ao mesmo tempo em que ele tenta não se vincular ao Maduro, sendo que já existe um vínculo forte por parte da população, pelo menos a população percebe que existe um resquício ali de vínculo, e também ao mesmo tempo que ele não compra uma briga direta com o Donald Trump. Por quê? Porque ele demorou muito para o Brasil conseguir estabelecer um canal de diálogo com os Estados Unidos, um canal que era monopolizado pelo bolsonarismo até pouco tempo atrás. Então tem que criticar, mas está andando ali numa corda bamba. Muito bem, Urian Fancelli, obrigada mais uma vez. Sigamos acompanhando, né, próximos dias. Vamos, claro, continuar acompanhando esse assunto. Vamos ter muito tempo para acompanhar esse assunto. Agora temos nova representante lá, Delcy Rodrigues, na Venezuela. Temos nova audiência marcada para Nicolás Maduro no dia 17 de março, nos Estados Unidos. Então tem pano para manga, vai ter muito assunto para a gente falar daqui para frente. Te agradeço mais uma vez, nosso parceiro aqui no Contexto. Obrigada, Urian.